Bem, meus queridos amigos, irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui hoje em mais uma sexta-feira de estudo, a noite de estudos da Casa dos Humildes, para mais uma noite de estudo, mas hoje um pouquinho diferente. Vamos, como anunciamos nas páginas da Casa dos Humildes, e também nas páginas do nosso blog, vamos falar sobre Pai Francisco e Clarinha de Assis. Vamos falar sobre Francisco, o Sol de Assis. Eu vou iniciar com a prece e depois da prece eu vou explicar para vocês do porquê eu quis trazer esse tema hoje aqui. Então vamos iniciar agradecendo primeiro e antes de tudo a Jesus por mais essa oportunidade de conversa fraterna, de união das duas humanidades, a Casa dos Humildes virtual, todos os amigos que estão conectados nessa egrégora, unidos à Casa dos Humildes espiritual, ao Hospital Santa Helena, ao querido Dr. Bezerra de Menezes e também ao querido Elias Sobreirinha, esse espírito franciscano que fundou a querida campanha do Quilo aqui no Nordeste do Brasil. Então, pedindo permissão a esses espíritos amoráveis e pedindo permissão a Pai Francisco e, acima de tudo, a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui nesta semana, que foi uma semana, para mim, uma semana muito especial. Eu fiz pela primeira vez um programa que era um desejo íntimo meu há muito tempo. Mas antes, a semana começou com a entrevista com o querido Rossano Sobrinho, lá em Espera Feliz, concedeu-nos a entrevista e ficamos muito felizes com essa entrevista. Ele que é um escritor maravilhoso, de várias obras, e eu acho que a reencarnação de Rossano foi programada, para ele ir lá para as montanhas das Minas Gerais, um lugar contemplativo, um lugar meditativo. É uma cidade que tem uma vida citadina também, mas é muito mais tranquila que essas megalópolis que vivemos as grandes capitais grandes do país. Então, o querido Rossano traz com aquela alegria, tranquilidade que ele tem, a sua obra de autoconhecimento e oferta ao público espírita. Eu falei que a semana começa porque hoje é sexta. Então, estamos na mesma semana, de sábado para hoje, 7 dias. E sempre eu recapitulo aqui o que aconteceu na entrevista passada. Então, tratamos de muita coisa, de Espera Feliz, o sonho profético de Rossano, que aquilo ali foi impressionante, E o trabalho dele no canal do YouTube, na Casa Espírita, o CEPAC, que ele faz parte, O trabalho dos livros, trouxe-nos a necessidade da meditação. Então, foi uma honra ter entrevistado meu amigo Rossano, a quem eu mando um beijo, um abraço, em Cíntia, nos meninos, todos eles que fazem aquele trabalho
de formiguinha, mas um trabalho tão bonito, não é? E no decorrer da semana, eu me emocionei porque concretizei um sonho que era ter um espaço para falar da obra de Herculano Pires. E o querido Herculano Pires deixou aqui na Terra seus filhos, já, Herculaninho, Heloísa, e deixou Dona Heloísa Pires, já, Herculaninho, Helena e a querida educadora Heloísa Pires, que é quem mais divulga a obra do pai, e fiz uma entrevista que foi aquele momento único. Né? Nessas entrevistas, uma festa de fraternidade, o espírito de Dona Heloísa Pires equilibrado entre duas asas, o amor e a sabedoria, né? E nunca mais deixamos de ter contato. Né? Ela sempre passava uma coisinha, sempre fim de noite. Né? Ela gostava de passar uma coisinha, eu também. E conversando, combinamos de fazer um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec. Né? Pessoal, mas esse programa aconteceu, de acontecer, permita a redundância, né? Exatamente na semana em que se comemorava o desencarne de Herculano. A gente não prestou atenção nisso. A gente combinou lá atrás, quando chegou o momento, que em 9 de março de 1979, Herculano desencarnou. Né? Então, conversamos sobre a obra O Reino. Né? Fiz a pergunta a Dona Heloísa, uma pergunta muito séria, porque muita gente divulga por aí que o Herculano Pires era socialista. Absolutamente ele não era. Tá? Não estou aqui falando mal do socialismo. Eu estou falando que ele não era. E isso é a verdade. E todos, quem viu, pôde ouvir da boca de Dona Heloísa, né? Que Herculano não era socialista. Então, foi uma semana muito cara. E o que é que acontece? Pessoal, eu não sou dado a ter sonhos. Absolutamente não sou dado. Tá? Pelo menos de me lembrar desses sonhos. Mas nessa semana sofri um processo, foi difícil, né? Ainda estou sofrendo, mas bem melhor. Sofri uma queimadura e foi um processo que a queimadura ficou bastante feia nos meus 2 pés e na barriga, né? Enviei, inclusive, as fotos para Valéria, Aninha, Luiz Jorge, né? E me tratei, tá? Com a médica e com a pomada, né? Com analgésico, antibiótico, e melhorei. Então, nessa semana, eu tive um sonho. Eu sou espírita, pessoal, e vocês sabem como as minhas exposições são doutrinárias, né? São doutrinárias. E nesse sonho, eu, como se eu estivesse do alto, eu não me via, mas é como se eu visse a cena do alto, eu via uma procissão. E essa procissão, eu pude vislumbrar ali que era um grupo de frades. Um grupo grande, o populacho também, pessoas acompanhando aqueles frades, e eles orando e caminhando pelas ruas de algum lugar que eu não sei. O sonho foi rápido
eu fiquei um pouco, né, impactado, porque eu não me lembro dos sonhos, e aqueles frades me pareciam franciscanos, né? Eu não preciso dizer aqui, porque todo mundo sabe, né? O meu blog tem a idade da internet. É impressionante, mas é a verdade mesmo, né? Quando surgiu a possibilidade dos primeiros sites, a gente não tinha nem... Eu criei o blog ainda, Zipnet. Era Zipnet, ainda não era o WordPress. Então, mas a minha primeira atitude foi colocar como patrono do blog, até hoje permanece. Quem vê as postagens vai lá para baixo, Francisco e Clarinha de Assis. Tá? São os patronos do blog. Eu tive a felicidade de estudar em colégio de freira e estudar em colégio protestante também. Né? Então, toda a minha formação de ginásio foi em colégio de freira e segundo grau no Agnes. Minha amiga Eutália estudava no Agnes também. Então, por causa dessa minha vida lá no início, né? Primário, ginásio, no catolicismo, eu sempre amei muito o Francisco de Assis. Né? Então, toda a beleza da sua história, a aura franciscana, e criei um blog, e eu acho que não existe acaso. Cheguei a uma casa espírita, podia ter ido à federação, podia ter ido a tantas casas, né? Mas muito jovenzinho, com 17 anos de idade, cheguei na nossa querida Associação Espírita Casa dos Humildes, onde o espírito absolutamente franciscano, sem duvidável, Elias Sobreira, fundador da Campanha do Quilo, né? O fundador também da Casa dos Humildes. Foi quem materializou a Casa dos Humildes aqui no planeta Terra. Né? Então, minha vida, criança e rapazinho no catolicismo, no colégio católico, depois estudei em colégio protestante. Meu blog, cujo patronos é Francisco e Clarinha, e Casa dos Humildes. Já. Mas eu sempre digo que é um espírito, no caso o espírito sou eu, um espírito orgulhoso, que errou muito nos séculos atrás e foi ajudado pelas pleiades franciscanas, isso eu tenho certeza. Né? E para culminar com isso, eu já disse aqui de público, Jorge disse, eita Bruno, não falo os detalhes, eu não falei os detalhes, porque tem os detalhes já. Quando Luiz Jorge Lira Neto chegou lá na Casa dos Humildes, o nosso querido pesquisador, historiador, né? E o Luiz Jorge também tinha passado por várias casas espíritas. Jorge já trabalhou no Movimento Espírita de Alagoas, né? Federação Espírita de Alagoas, então chegou aqui pelas casas espíritas, então escolheu a Casa dos Humildes para permanecer. Né? O que é que acontece? Jorge, quando me viu, eu não tenho essa percepção, ele sentiu que era um reencontro e que eu e ele, a gente tinha convivido lá na Idade Média, né? Vejam bem, éramos profundos admiradores, já, profundos admiradores do franciscanismo, mas ainda não conseguimos naquela reencarnação. Jorge me contou detalhes, já. Detalhes, não é detalhes, algumas coisas, né? Não conseguimos romper, nos desvincular
da tradição da Santa Madre Igreja para nos dedicarmos ao franciscanismo. Não conseguimos e nos encontramos, por isso que minha amizade com o Jorge é uma coisa meio esquisita, né? Eu sinto por Jorge um sentimento. Embora que Jorge não tem idade de ser meu pai, né? Veja bem, eu tenho 54 anos. Mas eu sinto, minha amizade com o Jorge é um sentimento de um filho com um pai, de um irmão mais novo com um irmão mais velho, isso é, acho ele uma alma mais velha, né? Então, de profunda confiança. Profunda confiança. Então, eu abro o meu coração com o Jorge, né, que ele sabe, abro completamente. Jorge me conhece hoje como muito pouca gente me conhece, né? Então, estou falando o que eu penso, eu abro para Jorge, isso tem sido muito bom, porque Jorge me aconselha muito. E Jorge, com a chegada dele na Casa de Deus, eu não preciso dizer o processo todo, a importância que Luiz Jorge teve e tem na nossa querida Casa dos Juniores, né? Bom, então está aí uma informaçãozinha do franciscanismo, né? E as próximas 3 sextas-feiras serão reuniões que, de certa forma, eu vou tocar na vida de Francisco, de Clarinha. Vou trazer algum personagem que tem a ver com Francisco e com Clarinha. Por quê? 3 sextas-feiras para chegar a primeira semana de abril. Porque em abril vai acontecer uma coisa comigo que eu não me esperava. Vocês vão saber. Essa possibilidade surgiu através de uma querida amiga de Brasília. E, francamente, eu não esperava, não me achava e não me acho preparado para isto. Se quando essa possibilidade apareceu, eu esperei até se teria permissão do plano espiritual, e parece que teve, e todos vocês vão saber disso exatamente, tem a ver com o movimento espírita, né? Será um acontecimentozinho e que foi uma surpresa, uma alegria para a minha alma. Será, não foi, será ainda, né? Uma surpresa, uma alegria, e que eu nem me acho digno, nem merecedor disso. Tá? Nem me acho digno, nem merecedor disso, mas através dessa amiga querida, houve essa possibilidade, eu podia recusar uma coisa dessa, porque me causou uma alegria imensa. Agora, tinha que ter a permissão do plano espiritual, né? E teve, mas essa permissão não era comigo, era com a possibilidade que se vislumbrava, e teve a permissão. E no início de abril, todos vocês saberão que aí veio, nesse processo todo, essa queimadura, que eu não quero aqui me entreter como foi a queimadura, foi um acidente doméstico com óleo, né? Então, isso é como uma coisa, né, que trouxe um sofrimento para mim, porque a dor foi daquelas insuportáveis, né? Você sabe o que é queimadura, e na barriga e nos pés. A imagem que eu mandei para a Jorge Valeria minha eram bolhas grandes, né? E esse processo de sofrimento veio com um sonho, e eu estou aqui a falar do Pai Francisco,
que foi a grande estrela da Idade Média. Né? A grande estrela era o espírito João Evangelista, que retornava à Terra, com a missão mais linda, das mais lindas possíveis. Lembre-se que João Evangelista era o único que colocava a cabecinha no peito de Jesus. O seu mais jovenzinho, ele era conhecido como o discípulo amado de Jesus. Né? Então, esse espírito, num momento difícil, em que a igreja se perdia no mando, no poder, ele vem nas vestes carnais de uma família rica, nasce com o nome de Francesco Bernardone, filho de Pedro Bernardone e Pia Bernardone, um comerciante de tecidos, né, em Assis. E esse jovem, como todo jovem, que eu acho maravilhoso em Francisco, pessoal, vejam bem, o espírito João Evangelista. Mas quando a gente mergulha na carne e vem um véu do esquecimento, e a gente, um espírito evoluído, o que é que acontece? Né? O espírito evoluído, ele traz as belezas espirituais na sua alma, mas a beleza também estética, a beleza da poesia. E esse jovem, por ser rico, nessa nova reencarnação, vestia seda pura. Esse jovem tocava seresta pelas ruas de Assisi. E no momento do encontro daquele que futuramente será o seu fiel escudeiro, quando ele esbarra com o futuro Frei Leão, ele esbarra numa rua de Assis, e quando retornava de suas serestas, Leão, diz aquele jovem Francisco, mas Leão, nem mesmo ele sabia o que estava a dizer. Foi num impulso. Ele sabia o nome daquele jovem, porque todos ali da cidade sabiam quem era o jovem Francisco. E Leão, ao esbarrar com aquele jovem, perguntou: Francisco, foi para isto que vieste? Vejam bem, foi para isto que vieste? E Francisco vai continuar por um tempo ainda a tocar as serestas, mas ele tinha a sua amada predileta, que era uma jovem chamada Clarinha, também de uma família burguesa de Assis. Então, Clarinha, ele tocava as serestas, e é um amor, meu Deus, que não vai se concretizar naquilo que achamos a materialização possível do amor, uma união carnal. O amor não é carne, ele pode se manifestar através da carne. Mas aqueles jovens se amavam, duas almas, de muito tempo atrás? Não sabemos. Isso aí está nos arcanos profundos, insondáveis, porque não sabemos quando começou aquele amor. Eu fico pensando nos meus devaneios honestos, né? E alguns até poéticos, eu fico pensando, meu Deus, se Romeu e Julieta de Shakespeare, a gente pudesse dar a veracidade das suas existências,
eu, no meu devaneio poético, poderia bem ser Francisco e Clarinha lá para trás, no passado. Embora a gente saiba o fim trágico, né? De Romeu e Julieta. Mas isso é apenas um devaneio, né? Porque a obra de Shakespeare narra essa epopeia universal de Romeu e Julieta, se eles existissem. Aliás, as pessoas aventam que Romeu e Julieta não era amor, era paixão. E talvez, se eles se casassem, se separariam 6 meses depois. Né? Eu não sei, eu acredito que havia amor ali. História muito bela. Mas Francisco e Clarinha eram um amor imenso que vinha de reencarnações transatas, isto com certeza. E Francisco, impressionante, que depois daquele encontro com o Leão, ele começa a ter sonhos. E ele sonha com uma voz que dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele, a princípio, se assustou, não é? Reconstrói a minha igreja. Mas o que só era um convite, uma voz, um dia aquela voz tomou forma humana e Francisco sonhou com Jesus. Francisco, reconstrói a minha igreja. E naquele momento, aquele jovem também, esses sonhos sublimes com Jesus eram intercalados com sonhos tremendos, né? De espíritos perversos, teratológicos. Teratológicos são monstruosos, né? E Francisco contava a um amigo ou outro, aquilo ali ganhou a cidade como que Francisco estava com a doença de Deus. Pessoal, vocês sabem o que era a doença de Deus naquela época? Era um processo obsessivo, né? Processo grave de obsessão. Claro, na visão da igreja, esses sonhos eram demoníacos. A igreja não aceitava nem que fosse Jesus, confabulando com Francisco. Mas essa doença de Deus, ele, com todo o carinho de Dona Pia, sua mãe, que cuidou dele durante esse período, mas ele melhorava. Esses sonhos, ele se lembrava das cruzadas. Isso é um capítulo que eu não vou me deter aqui. Pessoal, isso é só uma breve exposição, um flash biográfico. Não dá. Teriam que ser várias palestras ou um seminário para narrar tudo do querido Francisco de Assis. Mas ele, em um momento de sua vida, instado por seu pai, serviu a igreja nas cruzadas, que tentava expulsar os muçulmanos do Santo Sepulcro. A gente sabe disso tudo. Aquilo sensibilizou muito quando ele volta, chega a ser preso, é trocado, há uma troca de prisioneiros, os muçulmanos trocaram com a igreja. E então, aquele jovem com aqueles sonhos, um dia, ele perambulando, ele vê a igrejinha de São Damião. Tá? Só que aquela igrejinha em ruínas. Então ele se lembrou e eureka! Era o que Jesus pediu para ele, reconstruir a igrejinha de São Damião. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Era um pedido de Jesus. E aquele jovem, com
começa a reunir seus amigos, os seus amigos, meus irmãos, eram jovens de classe média alta de Assis, na sua maioria, depois chegaram um ou outro, mas a maioria eram jovens da classe média alta de Assis, por isso que eu digo, né? Jesus viveu na Terra pela primeira vez em totalidade o Evangelho, recrutando pescadores humildes e pobres. Querido Pai Francisco, vai reviver na Terra em totalidade o Evangelho de Jesus, mas dessa vez recrutando seus discípulos e seguidores entre jovens ricos da classe média alta de Assis. Isso é formidável. Isso é maravilhoso. E o Evangelho vai ser vivido na Terra pela segunda vez em totalidade. Ele, Pai Francisco, que era o mais perfeito símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, eles começam a reconstruir a igrejinha. Os sonhos não passam, mas ele vai melhorando. Quando a igrejinha fica pronta, acontece uma coisa peculiar, porque enquanto aqueles jovens de classe média alta de Assis estavam reconstruindo a igrejinha, o populacho, as pessoas pobres, simples, que pediam às vezes esmola pela rua de Assis, chegavam ali e os jovens levavam alimento, mantimentos e doavam. Quando a igrejinha ficou pronta, e eles, por serem oriundos de igreja, de família católica, e frequentavam a igreja, sempre oravam Pai Nosso. Então foi um momento de lágrimas daquelas pessoas que acompanhavam aquelas orações no final de tarde, mas aí eles não desistiram. A igrejinha estava pronta, mas eles continuaram todas as tardes a se reunir ali, porque aquilo era de um encanto para todos, e levavam alimentos, mantimentos, e oravam com aquelas pessoas simples. Francisco continua tendo sonhos, e pasmem, os sonhos continuavam da mesma forma. Jesus aparecia e dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja. Mesmo com a igrejinha de São Damiano pronta, um brinco, novinha. E naquele momento, Francisco não sabe. Como poxa, eu tenho que fazer? Mas ele ouvia vozes também que diziam: Francisco, reconstrói a igreja do Cristo. Foi quando ele começou a compreender que a sua tarefa, para ele ainda era uma tarefa, sabemos que era uma missão, não era a igrejinha de pedra, mas sim a igreja espiritual do Cristo. Mas sabemos que, por essa mesma época, o Papa Inocêncio III começou a sonhar com um fradezinho, magrinho, segurando a nave gestatória da igreja. O Papa Inocêncio III. E Francisco, ainda, vejam bem, estava ali, naquele lusco-fusco,
vai se despedir cantando a última seresta para Clarinha de Assis. Mas antes disso, o seu pai soube que ele, com aquela ideia, para o pai já era estapafúrdia, junto com os seus amigos de classe média alta, reconstruir aquela igreja, permaneceu todas as tardes, e os pais daqueles jovens reclamavam, né? Alguns até com o próprio Pedro Bernardoni. E o pai reclamava com Francisco, e Francisco não parava com aquela história de mobilizar todo mundo para atender as pessoas pobres, simples. E um dia, quando ele encontra o filho, o pai vem em plena praça de Assis, encontra o filho. Então, a praça que ficava em frente ao pátio da igreja de Assis, ele ameaça, na frente de todos, aos berros, deserdá-lo se ele não tomasse prumo. E naquele momento, aquele jovem tira suas roupas, todos ficam em silêncio, completamente nu, dos pés à cabeça, completamente despido. Chega com as roupas, coloca no pé, aos pés do pai, diz: meu pai, nesse momento eu te devolvo tudo que eu tenho, tudo que me deste. E te devolvo até o nome, meu pai. A partir dali, não vai ser mais Francesco Bernardoni, vai ser Francisco de Assis. Aquilo causou um impacto muito grande. Ele sai de casa, mas sempre às escondidas. Quando ele sabia que o pai não se encontrava, ele ia ver a sua mãe, a que ele amava profundamente. Mas a despedida com Clarinha, ele foi sabendo o que ia fazer e fez a última seresta. E quando ele, de uma forma única, parecia um roxinol em sofrimento. E naquele momento ele ora. Aliás, olhar para a Clarinha era uma oração, né? Mas ele olha para a Clarinha e diz: Clarinha, eu vou cantar em outra janela. Claro que Clarinha era mocinha. Ela, naquele momento, quando viu Francisco dizendo aquilo, vou cantar em outra janela, ela já viu a outra moça ali na frente dela, né? Uma moça tão bela quanto ela. Mas Francisco conclui: Clarinha, eu cantarei a partir de agora na janela de Deus. Vejam bem. Joana de Ângeles, esse maravilhoso espírito de abadesa, narrou ao Divaldo que o amor de Francisco e Clara, e quando Divaldo pergunta, Joana era um amor humano? Joana respondeu: claro, Divaldo. Clarinha era jovenzinha, ela amou muito aquele jovem poeta, e ele também amou Clarinha. E ela conta que no encontro de Clarinha com Francisco uma vez, era sempre difícil a despedida deles dois. Clarinha pergunta: pai Francisco, quando vamos nos ver uma próxima vez?
E Francisco diz: Clarinha, quando as rosas se abrirem, e eles foram se afastando pelo caminho, quando eles olham, as rosas começaram a se abrir. Essa imagem poética linda. E até hoje dizem, tem uma rosa em Assis, uma rosa rubra, que representa o amor de Francisco e Clarinha. Mas o que é que acontece? Francisco avisa que não vai mais cantar na janela de Clarinha. Mas ele, acompanhado de Frei Leão, um dia, quando finalzinho de tarde, acabando a missa, então saindo da igrejinha Clarinha com sua família, Francisco vem com Frei Leão e ele olha, está lá Clarinha. Ela era muito branquinha, loirinha. Então, uma coroa de florzinhas na cabeça. E quando Leão, Frei Leão, Cordeirinho de Deus, olha para Francisco, ele está tremendo. Tremendo. E Frei Leão pegando no braço dele e ele não para de tremer. Ele percebeu ali a dificuldade, o grande amor de Francisco com Clara. E ele diz a Francisco: Pai Francisco, lembra-te, tu agora és casado com a senhora Pobreza. Lembra-te. Pai Francisco olha para Frei Leão, aquele olhar 43, meio de lado, né? Se fosse algum de nós dizer, deixa de ser chato. Mas olha a resposta sublime, né? Sublime. Ele olha para Frei Leão e diz: Leãozinho, Cordeirinho de Deus. Eu sei, Leãozinho, que eu sou casado com a senhora Pobreza. Mas é que eu conheço o perfume da amendoeira na primavera. Pessoal, aquilo ali representava que ele e Clarinha sempre se encontravam no jardim das amendoeiras. Vejam bem. E ele disse: eu conheço o perfume de uma amendoeira na primavera. O que isso quer dizer? Francisco ali completa os 3 votos. Primeiro, obediência. Reconstruiu a igreja material e vai reconstruir a igreja espiritual. Segundo voto, a pobreza. Se despiu de tudo e devolveu à sociedade humana. Estava ali o espírito, não a pessoa, mas a individualidade na terra do espírito formidável. E por último, aquele amor com Clarinha era um amor humano, um amor de várias vidas, mas ele faz o voto de castidade. Ele rompe com esse liame carnal, porque o verdadeiro amor não é da carne. O verdadeiro amor é da alma. Ele vem de várias vidas. A carne é instrumento de manifestação. E o amor prescinde, pode prescindir da carne. Então não pensem que não foi uma renúncia, não. Foi uma renúncia. E aí está a grandeza. Quando humanizamos Francisco e Clarinha. Essa renúncia toma contorno e proporção imensa. E ali, naquele momento, Clarinha sempre tentava se encontrar com o pai Francisco. Mas ele não queria. Era cedo ainda. E um dia, através de Marceu, ele envia um recadinho a Clarinha. Que ele se encontrava
no convento de São Martinho dos Anjos, em Betona, e que se ela quisesse fosse encontrá-lo para uma ceia. E ela foi maravilhada. Se encontravam lá os frades, todos aqueles amigos, e Clarinha ceou uma ceia simples, partiu o pão, Pai Francisco com Clarinha e os amigos, e a partir dali, ela sempre diria a ele que iria seguir as suas pegadas profundas, e ela vai também romper com sua família e fundar o movimento das Clarissas, né? Pessoal, isso é de uma beleza impressionante. Uma beleza impressionante. Meu Deus! Só que me permitam que Francisco vai continuar na sua luta de reconstrução da igreja, mas com aqueles jovens, todos ali. Quem eram esses jovens? Eis aqui o nome desses jovens. Ó. Leão, Maceu, Bernardo de Quintavalle, Egídio, João de Chapela, que era um chapelão que ele usava, e Silvestre. Ângelo, Felipe e Pedro de Catani, Sabatino, Morico e Junípero. Esses 12 amigos, como os 12 apóstolos de Jesus, vão fazer a maior revolução, a revolução do amor em Assis, na região da Úmbria. E chega um momento que o movimento franciscano vira, em poucos anos, uma lenda. E Francisco queria fundar sua ordem e vai pedir permissão ao Papa Inocêncio III. E eles ficam ali, acampados no Vaticano fora do Vaticano, durante dias. E o Papa recebendo aqueles jovens padres não saem dali. E o Papa Inocêncio III resolveu recebê-los. Tá? E quando entram aqueles fradezinhos mal vestidos, tá? Pessoal, eu coloquei essa camisa aqui porque é a cor, tá? Das vestes dos frades franciscanos, tá? Em homenagem a Francisco. Então, naquele momento, quando ele olha aqueles frades com aquelas roupas simples, tá? Inocêncio III olha para Francisco, ato contínuo, de imediato, ele se lembra que era aquele jovem que ele sonhou várias vezes segurando a nave gestatória da igreja. Francisco se encontrava com o Papa e os biógrafos de Francisco dizem, brincando, numa atitude amena, né, que o Papa quase se tornou cristão ao conhecer Francisco. Porque ele reconheceu o lídimo representante de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E era o mais perfeito símbolo de Nosso Senhor Jesus Cristo que já houve. E o Papa reconhece o movimento franciscano. E Pai Francisco vai pregar em toda a Itália. Há aquele episódio lindo, né? Do lobinho de Gúbio. Quando Francisco chega em Gúbio, o lobinho estava atacando os animais, né? Chegou a atacar até algumas pessoas, feroz. E quando ele entra numa ruela de Gúbio, aquela ruela era uma ruela sem saída,
E aquele povo estava tudo com as portas fechadas, a janela com a fresta aberta. E quando Francisco passa, eles começam a dizer: Francisco, Francisco, o lobo, foge, Francisco. E Francisco, naquele momento, entendeu. Quando ele olha para o fim da ruela, estava o lobo olhando para ele fixamente. Ele não pensou em retroceder. Ele vai na direção do lobo e o lobo também vai mansamente na direção de Francisco. Era a tragédia anunciada, aquele caminhar da fera e do santo. Todos olhavam aquele momento através das janelas. Quando Francisco, ao meio do caminho, naquela ruela, se ajoelha, abre os braços. E o lobinho vem se aproximando, se aproximando. Francisco estende as mãos para o lobinho, que começa a lambê-las. Francisco começa a alisar o lobo bravio e abraça naquele momento. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, irmão Pássaro, irmão Pedra. Ali estava o espírito que extravasava. Não era o amor ao próximo como a si mesmo, o amor humano somente. Era a transhumanização. Ele amava todos os reinos. Era o amor como um feixe de luz envolvendo tudo. A partir daquele momento, nunca mais, ninguém viu aquele lobinho atacar, mais nada. Ficou mansinho, sempre acompanhando o pai Francisco. É por isso que, na visita a Chico Xavier, o grande italiano Pietro Baldi, que eu entrevistei aqui, vejam a entrevista com Rafael Van Even Ludoff. O Rafael Van Even, na segunda parte da entrevista, a primeira parte foi sobre os animais, a segunda parte foi sobre a vida e a obra de Pietro Baldi. Vejam essa entrevista, por favor. Quem não viu, vejam logo, porque é maravilhosa a forma como o Van Even narrou a vida de Ubaldo. Então, Pietro Baldi, quando chega no Brasil, vocês sabem, Pietro Baldi era a reencarnação de quem? De Frei Leão. De Frei Leão. E a única vez na vida que Chico Xavier vai psicografar uma mensagem de Francisco de Assis para Pietro Baldi, porque era Francisco de Assis falando com Leão, o Cordeirinho de Deus, aquele chato que ficou olhando para Francisco e Clarinha com medo. Francisco reencarnou, veio aqui no Brasil, grande sábio italiano, uma alma. Eu estou falando chato, mas Frei Leão era o principal fradizinho, o maior amigo de Francisco. E Chico Xavier recebe a psicografia de São Francisco de Assis para o Pietro Baldi. Mas todos narram que quando Chico, com Pietro Baldi ali, todos ali, Chico narra que entra ali no ambiente abençoando os amigos, Francisco de Assis, acompanhado pelo Lobinho. Aí alguém aqui pode aventar, pessoal, me poupem. Não. Mas esse Lobinho era o mesmo espírito do Lobinho lá. Pessoal, isso é uma ideoplastia que o pai Francisco fez. A gente sabe que a reencarnação dos animais se dá imediatamente. Então, pelo amor de Deus, uma ideoplastia, o carinho de pai Francisco ali em Pedro Leopoldo, abençoando o ambiente, no encontro de Frei Leão, reencarnado como Pietro Baldi, com Chico. Pessoal, e pai Francisco um dia pregar, e a passarinhada fazia uma zoada nas árvores. Meus irmãozinhos, por favor, calem-se para ouvir o Evangelho de Jesus.
E a passarinhada fazia silêncio. O mesmo se dava todo dia quando Francisco ficava na orla, o povo escutando o povo junto. Ele, às vezes, num barquinho ou numa balsa, as pessoas viam cardumes de peixinhos que se aproximavam, ficavam ali nas águas, como a escutar o Evangelho. Meus queridos amigos, mas estamos nos aproximando ao fim. Chega o momento que o Pai Francisco, à noite, chama Frei Leão. Leãozinho, vem cá. Vou te fazer um pedido. Se em algum momento hoje à noite você ouvir a porta da cela se abrir, a porta da minha cela se abrir, por favor, não é nada. Então você continue na sua cela. Eu te peço isso. Pessoal, eu tenho a impressão que Pai Francisco queria que Frei Leão fosse atrás dele. E pedia aquilo a Frei Leão. O que é que acontece? Né? Chega à noite, altas horas já, Leão não dorme e fica ali. Tá? Quando já entrando a madrugada, ele ouve a joada. O barulho da porta se abrindo, a cela. Pai Francisco saindo do convento e vai para uma floresta imensa naqueles arredores de Assis e penetra a floresta. Frei Leão vai no encalço, vai seguindo o Pai Francisco, e naquele momento, o que acontece? O Pai Francisco está de joelhos, olhando para o céu, e Leão, escondido nos arbustos, vê uma claridade que, se fosse hoje, na época contemporânea, diriam que era um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas naquela claridade ali, naquele momento, é um encontro do Pai Francisco com Jesus. E ali onde ele vai receber os estigmas nas mãos, abaixo do peito, para lembrar a lança, os pregos nas mãos, nos pés. Leão se aproxima ainda mais um pouquinho. Naquele momento ele escuta a apoteose do amor. No Alverne, era um conventozinho do Alverne, onde eles se encontravam. No Alverne, Francisco abre os braços, olhando para Jesus, que vem em espírito. E ele ali pronuncia aquela que é a segunda mais bela e mais importante oração que a humanidade já recebeu. A primeira é o Pai Nosso. Naquele momento ele faz a apoteose do amor com a oração do amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida espiritual. Assim seja. Meus queridos irmãos. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber estou sozinha, só uma parte de uma imensa vida que